Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma previsão de tarô aqui no canal. Previsão essa para segunda-feira, 27 de abril de 2026. Signo de Áries, arianas e arianos. Vamos lá, Áries. Ver como é que tá as principais tendências aí para esse início de semana ainda, né? Em especial para essa segunda-feira, 27 de abril, tá? Muito bom te receber aqui. Por favor, tarô, o que os arianos precisam saber para as próximas horas, tá, Ares? Que a alegria de viver esteja contigo todos os dias. Ás de paus, dois de ouros, sete de espadas, imperador e o sete de paus. Olha, Ares, um momento de muita vontade de fazer, né? Muita vontade de tomar iniciativas, né? Ser aquela primeira pessoa que dá o lance, aquela primeira pessoa que manifesta. O Age Paus ele vem para falar muito sobre isso, tá? O teu plano de atitudes, ele se encontra mais aflorado aqui, né? Eu quero fazer, eu quero demonstrar que quero. Tem muita motivação aqui com o Age Paus. E essa motivação ela pode vir diretamente para vários campos da tua vida nas próximas horas, tá? Possivelmente até você começando alguma coisa nova ou querendo começar alguma coisa nova aí. Se não for para começar novo, é fazer alguma coisa diferente, tá? Eu sinto muito isso aqui com o As de Paus, o ariano mais empolgado para alguma coisa. A tua energia tá assim, tá? Aí é que vem algumas questões que são importantes aqui. Para campo de trabalho, Ares, o Dois de Ouros fala muito de situações em que você vai ter que ter um pouco mais de adaptabilidade, tá? É como se você não pudesse fazer tudo ao mesmo tempo, ou o momento por si só tá pedindo um pouco de ajuste, né? De repente é aquele negócio, nossa, é mais uma semana, é mais um trabalho, é uma coisa, é outra, eu tenho que procurar aqui ajustar. Então tem aqui alguns ajustes que o tarô vem para te orientar para essas próximas horas. Talvez você vá sim precisar abrir mão de uma coisa para poder focar em outra. Aí entra uma questão de adaptabilidade e flexibilidade, tá? Estou sentindo muito isso aqui. Financeiramente falando, eu vejo que é um momento também de mais equilíbrio aqui para os arianos, tá? Para campo de trabalho, campo de cotidiano, campo profissional. Para relacionamentos, Ares, olha, em especial para quem está solteiro, fica um pouco atento, tá? Tem um arcano aqui do sete de espadas, e o sete de espadas pode sim estar falando de pessoas que estão escondendo de você alguma coisa, né? Alguém não está aí falando 100% a verdade. Não é o melhor momento para estar se lançando, né? Se arriscando em relacionamentos que talvez não estão alinhados com aquilo que você deseja. E eu vejo muito aqui no sete de espadas duas situações. A primeira, a energia de autossabotagem, arianos que de repente podem estar se autossabotando. E a segunda, um arcano sim que se remete a enganos, né? Ou a gente se engana, ou a gente engana alguém, ou alguém pode também nos enganar, viu? Sinal vermelho aqui, em especial aí para quem está solteiro. Agora, para quem já está com alguém, tem uma energia aqui do imperador falando de um momento de mais segurança, de mais estrutura no relacionamento, tá? O imperador é um arcano que fala sobre concretizações. Já que aqui tem um Ás de Paus, você pode sim estar concretizando alguma situação, tá? De vida amorosa nas próximas horas, o que não deixa de ser uma coisa para você muito boa e muito favorável, tá? Aqui talvez até implica a energia do seu parceiro ou da sua parceira para esse momento. Claro que pode sim bater aqui uma questão de controle, tá? Ou você querer controlar demais uma situação, ou você está lidando com alguém que é muito controlador, né? O imperador também traz muito essa premissa. Um direcionamento para vocês no campo espiritual veio com o sete de paus, tá? E o sete de paus, Ares, ele pede um pouco mais de proteção. Importante que aqui você se proteger um pouco mais, né?
é se posicionar. Quando a gente se posiciona, a gente também se protege, tá? Leva isso com você. Afirme assim: a minha semana vai ser espetacular. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Até amanhã, Ares. Touro, taurinas e taurinos, que a alegria de viver, Touro, esteja com vocês hoje, amanhã e sempre. Vamos lá, Touro, para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Touro, para essa segunda-feira, 27 de abril, tá? Estou no modo tendências e vamos ver como é que tá as principais tendências aqui para o signo de Touro já para essa segunda-feira, tá? Por favor, tarô, que a alegria de viver esteja com você hoje, amanhã e sempre. Touro, olha, arcano do 6 de espadas, momento em que a mente ela pede um pouco de solução, tá? A mente pede um pouco de discernimento. Talvez seja aquele momento onde algumas situações da tua vida elas podem se aquietar um pouco mais. Você talvez está buscando um pouco mais de resolução em algumas situações. O Seis de Espadas, minha gente, é quando acontece talvez uma expansão de algum tipo de conflito, tá? Muito provável aí que houve algum tipo de conflito com alguém, houve algum tipo de situação que você se viu obrigado a se afastar. Então a gente pode também estar falando aqui desse tipo de afastamento, tá? E um momento em que você está consciente dos movimentos que você tem que dar em tua vida, tá? Então vejo muito isso aqui, Touro. Se tiver que se distanciar, você vai se distanciar. Se tiver que se reconciliar, você vai se reconciliar. Se tiver que executar um processo de transição, você também vai executar um processo de transição, tá? Vejo muito isso aqui com o arcano dos seis de espadas. No teu plano material, olha que interessante, um oito de copas, né? Oito de copas junto com o seis de espadas, a gente pode sim estar falando aqui de mudanças. Pode estar rolando uma mudança de setor, pode estar rolando uma mudança de rotina. Você pode ser realocado para um outro setor. Pode também estar havendo distanciamento de pessoas no campo de trabalho. E para alguns aqui até uma mudança de metodologia, né? Aquele negócio, olha, eu vinha fazendo de um jeito, para agora eu vou fazer de outro. O oito de copas também se remete muito a isso, né? Quando a gente tenta fazer uma coisa de um jeito, mas não vem funcionando, não vem de alguma forma trazendo os resultados que a gente deseja, não, eu tenho que mudar. Então esse oito de copas ele se remete muito a isso, tá? Prepare-se aí para transições para essas próximas horas, tá? Mais uma coisa eu digo, tem muita força aqui essa questão de distanciamento de pessoas. Você pode sim, Touro, estar se distanciando de algumas pessoas. No teu plano emocional, né, solteiros e comprometidos, vamos ver como é que está a energia para solteiros. Para solteiros, a energia do imperador. Aqui pode estar falando, Touro, da energia de uma pessoa aqui na tua vida. Se você não tem nada com essa pessoa ainda está muito na parte da conversa, do diálogo, essa pessoa ela pode se encontrar um pouco mais séria no momento, deixar as coisas mais claras para você. O imperador ele não brinca, né? Ele não é uma figura de uma pessoa romântica, de uma pessoa good vibes. O imperador ele é uma energia de concretização. Possivelmente até para alguns taurinos aqui, pode ser até alguém mais velho, tá? Alguém mais velho do que você, né? Então alguém mais experiente. Tem uma energia aqui, tá? Desculpe, eu falei o imperador, mas é o próprio Hierofante, tá? Mas o significado aqui era isso mesmo. Eu olhei para a carta, vi o Hierofante e falei o nome imperador. Mas é isso mesmo, alguém mais velho, alguém mais experiente, alguém que sabe o que quer, alguém que carrega uma certa verdade. Então pode sim estar pintando até uma conversa bem interessante com essa pessoa que tem a energia do Papa, tá? Para quem tá solteiro, para quem tá com alguém, ou melhor, o arcano do dois de paus. Olha, esse dois de paus, para esse momento, eu não vejo como distanciamento de vocês dois, mas pode ser um momento onde vocês estão
revendo possibilidades, viu? Como aqui tem um arcano do Seis de Espadas, para quem está com alguém, ou você ou essa pessoa aí está começando a observar uma outra possibilidade, viu? Talvez até uma possibilidade de sair do relacionamento, uma possibilidade de fazer alguma coisa de uma outra forma. Alguém aqui está pensando, tá? Alguém aqui está pensando. Então, para alguns, pode sim ser essa questão de planejamento, o casal está planejando alguma coisa, mas alguém aqui pode estar pensando em se afastar, tá? Ou tem uma outra opção aí aparecendo na vida de algum taurino. Claro que aqui não é para todos. E um direcionamento espiritual veio o arcano do mago, o arcano da manifestação. Então, vendo aqui, Touro, toda a tua leitura, talvez você tenha que levar isso, né? Você consegue manifestar aquilo que você deseja. Só tenha coragem, né, de se afastar. Eu vejo muito com o Seis de Espadas uma necessidade de você se impor, tá bom? Portanto, afirme assim: crio a minha realidade. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Até amanhã. Geminianas e geminianos, vamos lá, Gêmeos, para a tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial para essa segunda-feira, 27 de abril, tá? Estou no modo tendências, então vamos ver o que temos aqui de tendência para esse início de semana, pegando aí esta segunda-feira, tá? Muito bom te receber aqui. Sigam de Gêmeos Tarô, por favor. Olha, dois de paus. O dois de paus é Gêmeos. Ele orienta muito pensar antes de agir, né? O dois de paus é um arcano de planejamento, é um arcano de possibilidades. Talvez você está lidando com algum tipo de dualidade, né? A gente está falando de dois, o tarô, e o dois ele segue esse princípio de dualidade. Para muitos é aquilo, é uma dificuldade de fazer uma escolha, uma dificuldade de escolher um caminho, né? A mesma coisa. Ou para outros aqui é muito aquela tensão de eu tenho que planejar, eu tenho que saber o que eu quero, né? O mundo está aqui na mão do personagem e esse mundo com os dois bastos aqui são as possibilidades. Então, você pode sim estar lidando nesse início de semana com grandes possibilidades. Mas dois pontos. A primeira é, se você demora muito para fazer uma escolha, você fica estagnado. E se você acaba tomando qualquer tipo de escolha sem planejar, sem pensar, você pode se arrepender depois, tá? Então fica essa orientação aqui de energia com o dois de paus. No teu plano material, envolvendo aqui trabalho, cotidiano, aspecto financeiro, cavalo de ouros. Não é que não tenha movimentação para agora, tá, Gêmeos? Mas está tudo muito lento, tudo muito parado. Alguma coisa até que pode chegar para você aí nas próximas horas, mas para alguns geminianos o cotidiano vai bater mais rápido, tá? Amarrado, céu mal, começou a semana e é aquele mesmo protocolo, é aquela mesma coisa que tem que fazer. Eu me responsabilizei por um negócio, parece que eu já imaginava que seria lento, mas é mais lento do que eu imaginava. É muito isso, viu? Processos que vêm acontecendo aqui no plano material, para alguns geminianos, Cavalo de Ouros fala de que são coisas que ainda vão demorar um tempo, mas está acontecendo, está se encaminhando. Para outros entra uma questão performática. Você está performando muito bem. Aqui fala também de constância, né? O segredo está na constância, né? Então, estou ali trabalhando, 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 eu vou chegar lá. Tem muito essa questão com o cavalo de ouros de ir até o final de uma responsabilidade. Então, existe aqui uma responsabilidade que alguns geminianos assumiram que não desistem, mas que é lento, é. Tá? Tem aqui uma questão de lentidão. Não vejo como problema, tá? Há quem não gosta do cavalo de ouros. Eu gosto dos arcanos de ouros, eu adoro o cavalo de ouros. Porque ele é muito numa vibe de que é aquele nosso amigo que faz as coisas devagar, mas faz bem feito, né? Em se tratando de colocar a mão na massa.
O negativo aqui do cavalo de ouros é quando você precisa esperar de pessoas alguma coisa e tá tudo muito lento. Aí você meio que acaba aceitando responsabilidades que não são suas, tá? Importante ficar um pouco atento com relação a isso. No teu plano de relacionamentos, para os solteiros de plantão, olha, arcano dos namorados não, arcano do diabo, viu? O diabo aqui pode sim estar falando de alguém ainda muito preso na tua energia, Gêmeos, ou você muito preso na energia de alguém. Para os 100% solteiros, atenção com relações que não levam para lugar nenhum, viu? Aqui é uma questão, relação, joguinhos, sexualidade. Então aqui é uma energia de que, sabe, pessoas que aparecem agora não vão dar em nada. É o que eu vejo, tá? Com esse arcano do diabo. Inclusive, tem que ficar até um pouco de olho, porque nem toda relação ela é boa para você, tá? Pode ser tóxica. Para casais, já estão aí já juntinhos, é uma outra energia aqui, energia da Imperatriz. Então temos aqui muito amor envolvido para casais, energia de gravidez também. Talvez vocês estão mais apaixonados no momento, quem sabe até mais conectados, tá? Eu sinto muito aqui com o arcano da Imperatriz, mais conexão entre você e essa pessoa aí para as próximas horas, tá? Que não deixa de ser uma coisa boa. Um direcionamento espiritual, olha que interessante, veio a carruagem. E a carruagem, ela fala muito sobre retomar controle, né? Assumir e retomar o controle. Então, Gêmeos, não tenha medo de ser determinante e de assumir o controle, tá? De situações da tua vida. Portanto, afirme assim: o que eu quero acontece. Afirme: o que eu quero acontece. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Até amanhã. Cancerianas e cancerianos, vamos lá, Câncer, para a tua leitura de tarô, Câncer, para as próximas horas, em especial para essa segunda-feira, 27 de abril. Hoje eu estou no modo tendências, tá? Então, tu já sabe que quando eu estou no modo tendência, eu falo para vocês o que aparece aqui, tá bom? Muito bem, tarô, signo de Câncer. Câncer, energia já do momento, energia do louco, né? O arcano zero. O louco que fala muito de coragem, de se lançar, né? De se arriscar, de não estar preocupado demais com o que está na frente, né? O louco traz essa premissa. E aqui, Câncer, pode estar falando de duas situações, tá? Energéticas. A primeira é de você se sentir mais ousada, mais ousado no momento, para tomar determinados tipos de atitude, principalmente atitudes que envolvem desapego. E o segundo aqui é um pouco mais tenso, tá? É com relação à desorganização. O louco aqui, em um aspecto desafiador, ele pode sim estar falando de desorganização, de que começa uma coisa e não termina, de não sabe para onde é que está indo, de estar se colocando em risco demais, tá? Então, essas duas energias aqui me comunicando com dois cancerianos, tá? No teu campo material, cotidiano, trabalho, estudos, tem um arcano aqui do 10 de ouros, né? Então, o 10 de ouros fala assim de um excelente momento de prosperidade, gente. Tenho que te falar, Câncer. Sabe assim, aquele dia que bate a prosperidade no campo do trabalho, você se sente realizado. O 10 de ouros é um arcano que se remete à realização. Podemos aqui estar falando de ganhos compartilhados, podemos aqui estar falando de legado, alguém que tem aí todo um legado construído com o 10 de ouros. Podemos estar falando aqui de ajudas e até de dinheiro que você recebe advindo de negociações, de divisões. Então, eu diria que é um excelente momento aqui para os cancerianos, tá? Muito bom. O trabalho prospera, as coisas funcionam, aquilo que estava travado se destrava. Bom momento aqui, viu? Para trabalho, para cotidiano, tá muito bom aqui para alguns cancerianos, inclusive envolvendo aí
outras pessoas, tá, Câncer? No campo de relacionamentos, Câncer, no campo emocional, para os solteiros em questão, 6 de paus. Aqui tá falando, ó, tem um arcano do louco aqui. Então aqui pode estar falando para alguns cancerianos que você vai estar mais magnético, vai estar atraindo olhares, viu? Tem gente aí que vai estar olhando para você de uma forma diferente. Ai, amor, mas eu já não tenho mais essa coisa toda de vida amorosa. Gente, aqui não é para todos, tá? Então tem aqui uma pessoa que vai te valorizar, que vai te elogiar. Às vezes é alguém que tá até câncer elogiando demais, viu? Tem aí uma pessoa que eu tô conhecendo, que eu vou para aquele lugar, eu vejo aquela pessoa e ela me elogia, me coloca lá em cima. Tem muito essa questão, tá? Para outros, esse 6 de paus, como é um arcano que se remete a retorno, você pode sim, tá? Estar retornando alguma coisa com alguém. Ou alguém quer retornar aqui para a tua vida, viu? Tem também essa questão aqui de alguém querer retornar para a tua vida. Olha, o arcano do louco tá aqui na mesa, né, Câncer? Então eu não vou dizer que você tá querendo se fixar com ninguém, não, viu? É assim, gente, o louco, quando tá numa energia geral, até para relacionamentos, Câncer, eu vou ter que te falar, mandar aqui a real para quem tá se conectando com esse tipo de energia. Você não quer se prender a nada, viu? Então, assim, o louco, ele não se prende a nada. Para casais, olha, gente, rei de ouros. Temos aqui um 10 de ouros. Então, Câncer, eu sinto muito aqui uma segurança que você tem. E para muitos eu vou dizer, até para casais aqui, que talvez esse momento, esse início de semana, não é que as relações não sejam importantes, mas é como já tem uma estrutura com o Rei de Ouro, já tem uma segurança, já tem uma lealdade, eu diria que você está focando em outras coisas na tua vida aqui com o Arcano do Louco, tá? Isso também para mim diz muito sobre o início da semana, né? Talvez a tua vibe ela esteja em outros pontos. Depois comenta aqui para mim, tá? Um direcionamento espiritual para você? Tá falando, gente, 3 de ouros. Então tá muito aqui focado na questão de crescimento, de negócio, de prosperar. O 3 de ouros é um arcano muito de expansão material. Então talvez é aquele momento aqui, até um recado para você espiritualmente é foque naquilo que agrega valor para você, Câncer. A vida pede isso, a vida pede também investimento. Invista um pouco mais em você, tá bom? Portanto, afirme assim: atrai o dinheiro. Fazia tempo que eu não fazia mantra para câncer. Assim, atrai o dinheiro. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Até amanhã. Leoninas e leoninos, vamos lá para a tua leitura, Leão de Tarô, para esta segunda-feira, 27 de abril, tá? Muito bom te receber aqui. Tendências, né? Para essa segunda-feira. Desejo, né? Falei isso na última leitura, mas eu vou repetir aqui. Desejo que tua semana seja uma semana muito boa, tá? Leão, como é que tá as energias aqui para as próximas horas? Olha, Leão, arcano da torre aqui. Aqui fala muito, Leão, de comportamentos radicais, às vezes até extremistas, viu? Reações desproporcionais, é aquela quebra de perspectiva, quebra de expectativa. Diria até que alguns leoninos podem estar um pouco à flor da pele aí para algumas situações, né? E é aquele negócio, a torre, quando aparece como personalidade, como característica, né, que esse arcano aqui de energia geral, eu falo sobre isso, então é aquele momento em que a gente não mensura aquilo que fala, não mensura nossas decisões, não mensura nossos cortes. Então o leonino pode estar daquele jeito, viu, para as próximas horas aí. Amor, já tô me sentindo assim, um pouco à flor da pele, né? Aí você pode sim, Leão, de alguma forma
quebrar as expectativas de alguém, né? Ou não corresponder às expectativas de alguém. E olha que interessante aqui, ó. No teu plano material, arcano do diabo. Aí aqui fala sim, Leão, de muitos alertas. Cuidado com pessoas, tá? Cuidado com pessoas. É aquele negócio, a gente fala uma coisa, pode escutar outra. O diabo fala assim de uma energia de manipulação, uma energia de mentira, uma energia de enganação, principalmente porque aqui tem um arcano da torre. Diria que não é aquele melhor momento para se prender demais a alguma coisa, se prender demais a uma discussão. Isso aqui é um alerta, tá? É um alerta. O diabo, ele cobra um preço muito alto, tá? Muito alto. Às vezes é a possessividade, o próprio excesso de validação. Então, de alguma forma, é importante aqui para campo material, se vai lidar com finanças, se vai lidar com pessoas, ficar um pouco atento aí a gente tóxica, tá? A prejuízos, a coisas que a gente se prende demais, viu, Leão? Recado tá dado aí para você. Nos aspectos de relacionamento, o teu campo emocional, para quem está solteiro ou solteira, olha só, o 5 de copas. Eu estou falando que essa torre, gente, quando aparece uma torre é assim, é aquele dominó que a gente colocou, que quando cai uma peça, né? A gente colocou o dominó ali enfileirado, aí cai aquela peça e vai caindo, 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 caindo. A vibe tá assim. 5 de copas aqui para campo emocional, para quem está solteiro, pode sim estar falando de um apego demais a um arrependimento. Aqui pode ser uma pessoa totalmente arrependida, tá? Tu pode sim aqui dar não para alguém, recusar uma possibilidade, até machucar alguém. Ou você também pode se machucar com alguém, viu? Aqui é assim, tá aberto para tudo. Tá aberto para você estar arrependido, tá aberto para alguém estar arrependido, tá aberto aqui para você machucar alguém ou até para alguém acabar te machucando, tá? Nossa, amor, parece que o negócio tá quente para meu lado, tá? Aqui, gente, não é aquele tipo de leitura que quando sai esses arcanos eu não gosto nem quando sai, tá? Se não é para você, fica atento. Olha só também aqui, ó, para relacionamentos, 8 de copas. Pode sim estar pintando discussão, pode sim estar pintando aqui uma questão de falta de paciência, desconexão emocional, viu, com 8 de copas. É aquele momento em que o casal pode se encontrar um pouco mais desconectado por meio de uma discussão, por meio de uma briga, por meio de um atrito. A torre está aqui, a relação pode estar passando aí por um desmoronamento. Então, as reações também podem ser desproporcionais aqui, viu? 8 de copas e um direcionamento para você espiritual veio com o 7 de ouros. E eu vou te colocar aqui uma coisa, viu, Leão? Não é para todos, mas eu tenho que dizer, cara. Focar só no aspecto material talvez seja um vacilo. Aqui eu não estou dizendo para todo mundo, né? Nem estou dando a minha opinião. É vendo aqui a leitura. O aspecto emocional também é importante. Atenção para não achar que as coisas estando boas apenas em um campo é o suficiente. Afirme assim, Leão. A cruz sagrada seja a minha luz. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Até amanhã. Virgem, virginianas e virginianos, que a alegria de viver esteja com vocês, Virgem, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Virgem. Tendências para as próximas horas, tá? Falei na última leitura e vou repetir aqui, né? Que a tua semana seja espetacular. Vamos ver como estão as tendências aqui para as próximas horas, tá? Em especial para essa segunda-feira, 7 de abril. 27 de abril, ou melhor. Virgem. Cavalo de copas, né? Aqui, Virgem, fala muito de uma energia aonde, né? Você consegue convencer pessoas, tem muita positividade com o cavalo de copas.
Você é aquela pessoa que quando chega em algum lugar, sua presença é notada. O cavalo de copas, ele fala assim de carinho, ele fala assim de conexão, ele fala assim de idealizações. O cavalo de copas, ele é movido com amor, né? Então, as tuas atitudes, as tuas ações para esse momento, elas podem sim estarem baseadas bastante na questão de eu estou seguindo o que o meu coração está pedindo. Para outros, pode sim estar indicando um excelente momento, onde você pode estar recebendo, inclusive, boas notícias, né? Que bom receber boas notícias, é sempre bom. Às vezes, uma boa amizade, um bom amor, um bom trabalho, aquele momento em que o nosso coração ele fica até um pouco mais em paz, tá? No teu campo de trabalho tem um pouquinho de disputa, né? Cinco de paus aparece aqui com algumas disputas, pessoas conflituosas. Talvez isso não te afete tanto, tá? Mas é um arcano sim que fala sobre pessoas que falam, pode estar lidando aí com todo mundo falando ao mesmo tempo, sabe, amor? O trabalho que eu tô é assim, é uma muvuca, né? Todo mundo falando, é todo mundo querendo dar opinião e tu tá naquele meio ali também. Inclusive, com esse cavalo de copas aqui, eu vou te falar um negócio, viu, Virgem? Você pode ser a pessoa que leve a paz para esses ambientes, né? Você pode ser a pessoa que acabe mediando conflitos. Sinto muito isso aqui. Virginianos que conseguem mediar alguns conflitos e algumas competições no próprio campo de trabalho, viu? No aspecto de relacionamentos, aspecto emocional, para quem está solteiro ou solteira, temos aqui um pajem de espadas. E aqui a gente pode estar falando de uma comunicação que está chegando para você aí, viu? Aqui fala muito de alguém que está te stalkeando, viu, Virgem? Alguém que está te stalkeando, que está vendo suas redes sociais, que está tentando encontrar um jeito aqui de se aproximar de você, pode estar perguntando para outras pessoas, aí, tá solteiro, tá solteira? Tem muita essa energia aqui, viu? Se não for alguém, é você aqui também, né? Nesse modo investigativo, né? Eu vou investigar ali, eu vou tentar ali puxar assunto com aquela pessoa. O Pajem de Espadas é muito isso. Agora, atenção, como aqui tem um cavalo de copas, pode sim estar falando de uma comunicação que pode acontecer entre você e alguém nesse momento, tá? Para casais que já estão consolidados, aqui nós temos um três de espadas. O três de espadas, para alguns casais, eu já vejo aqui um sinônimo de uma frustração, de uma dor. Às vezes é uma conversa que vocês podem ter, aonde alguma expectativa não é atendida. Pode ser uma frustração que venha para o casal. No três de espadas, gente, já houve a dor. A dor ela já existe. Já existe aqui uma validação daquilo que machucou, tá? Não é que vai acontecer, não, já aconteceu no três de espadas, tá? Então, houve aí uma conversa difícil lá no dois de espadas, e a tendência aqui com o três de espadas é que a dor vem, mas ao mesmo passo que vem a dor, também vem a libertação. Então, existe aqui uma questão que o casal pode sim ter se estranhado, ter se machucado com alguma fala, com alguma situação, alguma discordância que pode ter acontecido no campo de relacionamentos, mas o cavalo de copas está aqui. Então, eu vejo que tem como você remediar essa situação, tá? Um direcionamento espiritual para você, veio o arcano do pendurado, e o direcionamento ele vai ser bem específico. A vida pede duas coisas, Virgem. A primeira, abrir mão de uma metodologia, abrir mão de um posicionamento, abrir mão de uma cosmovisão. Às vezes a gente tem uma cosmovisão única de uma situação. E quando a gente está no modo pendurado, a vida convida a gente a ver as coisas sobre um outro ponto de vista. Tá bom? Afirme assim, sem medo: nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Até amanhã. Librianas e librianos, vamos lá, Libra, para a tua leitura de tarô para essa segunda-feira, 27 de abril, tá?
tendências aqui para as próximas horas. Desejei para vocês na última leitura e vou continuar desejando aqui, tá? Que tua semana seja uma semana maravilhosa, tá? Muito bem, Tarô. Como é que tá as energias, como as energias se manifestam para o signo de Libra? Por favor. Libra, olha, página de copas aqui na tua energia de momento, tá? E o página de copas fala muito sobre se lançar, né? Se colocar em risco. O página de copas é um arcano que se remete a abraçar a criança interior. Aqui fala de muita sensibilidade, mas também vem para falar de muita ingenuidade, viu? Então, atenção com comportamentos muito ingênuos, atenção com muitas idealizações. O página de copas ele é muito bom nas falas, mas também acaba prometendo demais, né? Sabe quando a gente está tão feliz que a gente promete demais? Não que isso seja uma coisa negativa, tá? Mas atenção para você não acabar se deixando levar demais por aspectos emocionais, tá? A página de copas ele fala muito sobre isso. Então, talvez as tuas ações agora sejam ações mais positivas, vai dar certo, meu coração está falando mais alto, o que aquela pessoa falou ou pensa sobre mim, nossa, mexe muito comigo. Tem esse tipo de energia aqui, tá? No teu plano material, cavalo de espadas, material, cotidiano, trabalho e até financeiro. Para financeiro, pode sim estar anunciando conquista e dinheiro chegando aqui para você. Algum dinheiro, algum Pix, até algum Pix inesperado aí, tá? Pode acabar caindo para você e você pode acabar ficando no lucro com o bolso com grana, tá? Para outros aqui, a tua criatividade está em alta, tua mentalidade está mais ágil e você está ali muito naquela de se lançar em certas questões. Isso é positivo. Então, o momento aqui é de ação, atitude e velocidade. Mas fica um pouco atento, Libra, porque o cavalo de espadas também fala muito sobre fofoca, viu? Principalmente fofoca em campo de trabalho. É o disse-no-disse, o cavalo de espadas ele fala demais. Então tu pode estar lidando aqui até mesmo com a energia de alguém que fala demais, e tu chega, aquela pessoa fala, 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 e você pode também se sentir à vontade de acabar falando também alguma coisa. Então, fica um pouco atento, tá? Porque tem aqui uma energiazinha de fofoca, de uma pessoa que pega uma coisa de um lugar, sabe? E acaba levando para outro. Você sabe do que eu tô querendo falar, tá? No aspecto emocional, para quem está solteiro ou solteira, arcano maior da estrela. Essa estrela aqui, ela vem para falar de cura. Essa estrela ela vem para falar de movimentos de paz, de reconciliação, de superação de uma crise. A estrela, ela pode sim, junto com o Pajem de Copas aqui, tá somando sim aqui uma grande idealização, uma grande ilusão. Pode estar pintando, tá? Para alguns aqui, um amor que está começando muito bonito, muito legal. Você e essa pessoa podem estar em conexão total. Às vezes vocês nem têm nada ainda, mas já existe aqui uma conexão muito forte entre vocês dois, ou alguém aí que quer se conectar com você. Alguém aí que é uma estrela, tá? Atenção, Libra, com alguns sinais. Alguns sinais podem sim vir até você nesse momento, tá? Para casais, o arcano aqui vem com o 2 de paus. O 2 de paus aqui para casais pode sim estar falando que alguém aqui está pensando em alguma coisa, está olhando para uma outra possibilidade. O casal pode estar planejando alguma viagem, planejando algum tipo de ação. Já com esse página de copas, eu vejo muito aqui o 2 de paus sendo mais uma questão de organização, tá? O casal pode sim estar organizando alguma coisa, estar cogitando alguma coisa juntos. Não vejo que é nada demais, tá? Assim, tá pensando em ficar com uma outra pessoa. Não, não sinto isso, tá? Pelo contrário, eu sinto um momento em que a questão está, em que o relacionamento entre você e essa pessoa podem até estar mais alinhados. Inclusive, até você pode estar distante, né? Vocês podem estar distantes geograficamente e vão conversar pelo celular, vão trocar mensagem. Tem muita essa energia aqui, tá? E um direcionamento espiritual veio com o 3 de espadas.
E o Três de Espadas fala muito sobre superação, né? Sobre perdão, sobre deixar para trás aquilo que te magoou. Então talvez a vida pede isso, Libra, né? Deixar para trás aquilo que a dor já foi curada. Portanto, afirme assim: estou curado, estou curada. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Até amanhã. Escorpianas e escorpianos, que a alegria de viver esteja com vocês, Scorpi, hoje, amanhã e sempre. Vamos lá, Scorpio, para a tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial para esta segunda-feira, 27 de abril. Muito bom te receber aqui, tá? Falei na última leitura e vou falar nessa, desejando que a tua semana seja uma semana muito boa. Quais são as tendências para meus amigos e minhas amigas de Escorpião para as próximas horas, tarô? Como é que as coisas se manifestam? Escorpio, temperança, tá? Ah, como é bom, né? Aquela temperança, aquele momento, talvez aí que você lida com situações com mais harmonia, com mais paciência, com mais planejamento. A temperança, ela coloca um pezinho na água, deixa o outro pezinho na terra. Então, as suas atitudes e suas ações para agora, Scorpio, elas podem se mostrar mais tranquilas, mais harmoniosas. Ou pelo menos é isso que você deseja, né? Você não se precipita, ao passo também que você não fica em estagnação. Sinto muito isso aqui com a temperança, tá? No teu plano material, trabalho, cotidiano, aqui nós temos um Ás de Ouros. Alguma coisa está começando no momento. Agora está tudo muito no início. Então, não espere, não aguarde resultados imediatos para esse momento. Aqui não está falando já que você recebe, aqui está falando que você começa. Então pode ser uma nova forma de fazer uma coisa, pode ser alguma oportunidade que está chegando para você, pode ser também até um novo tipo de investimento que você está fazendo, né? Olha, eu vou investir nisso aqui hoje. E eu gosto muito do Ás de Ouros porque o Ás de Ouros ele é um Ás da boa sorte. Então, sim, a gente está falando aqui de alguma coisa que traz sorte para você. Traz sorte, traz passos concretos, né? Porque o Ás de Ouros ele fala sobre objetivos concretos. A gente não está falando aqui de plano espiritual, emocional ou intelectual. A gente está falando de coisas concretas. Então, tu pode sim aqui estar nesse momento aí dando um passo importante ou investindo aqui numa coisa importante. Vai. Tá? Vai que tudo, ó, tudo começa no começo. Não tem como fugir, Scorpio. Tem certas coisas que começam no começo, meu amigo, para depois a gente ver se dá certo. Amor, era isso que eu queria escutar. Pois tá dado o recado. No teu plano emocional, gente, que envolve aqui solteiros e comprometidos, energia para solteiro, para momento, veio com o 10 de paus. O 10 de paus aqui já fala muito de um processo de cura que você ia passando, tá? Você passou pelo processo de cura lá no 9 de paus, e quando chega no 10 de paus é aquele momento em que talvez você está se recuperando ainda, foi um peso muito grande, tem um arcano aqui da temperança, então eu diria para alguns escorpianos, dê tempo ao tempo, pense um pouco mais em você, talvez é aquele momento em que você tem que olhar mais para as suas verdadeiras necessidades. Às vezes você não está 100% pronta para voltar a flertar com alguém, para se envolver com alguém. Para outros aqui carregam aí um certo peso de uma situação que aconteceu. Então, é dar tempo ao tempo, não queira colocar a carroça na frente dos bois. Às vezes é você que não está no melhor momento para se relacionar com alguém. Ou você pode também inverter os papéis e você percebeu que não adianta insistir em manter contato com a pessoa, né? Apesar de estar no campo do flerte, mas quando você sente que essa pessoa não está preparada ainda para se envolver.
Para casais, aqui nós temos o pajem de espadas. Casal pode estar lidando com filhos, tá? Já que é pajem, o casal pode sim estar lidando com filhos. Com a temperança, eu vejo muito aqui uma questão, gente, do casal precisar se escutar mais. Às vezes é aquele negócio, você fala uma coisa, a pessoa fala outra, e vocês acabam não se escutando, e pelo fato de não se escutar, isso acaba abrindo espaço para ambiguidades, né? Muita ambiguidade, muita confusão. A pessoa fala uma coisa, você entende outra. Você fala uma coisa, a pessoa fala uma coisa, você entende uma coisa, você fala uma coisa, a pessoa entende outra coisa. Então, o casal tá faltando aqui organizar um pouco mais a forma que se comunicam, tá? E um direcionamento espiritual veio com o arcano da morte. Gosto da morte aqui nesse contexto, tá? Porque aqui fala de transformação. Então, atenção, a vida te pede transformação. É trocar o velho pelo novo, tá, Scorpio? Trocar o velho pelo novo. Afirme assim: universo, estou preparada. Universo, estou preparado. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Até amanhã. Sagita, sagitarianas e sagitarianos, que a alegria de viver esteja contigo, Sagita. Vamos lá para a tua leitura de tendências para essa segunda-feira, dia 27, tá? Vamos ver aqui quais são as principais energias, tá? Falei na última previsão que eu desejo que tua semana seja maravilhosa, então vou continuar aqui, que a tua semana seja maravilhosa, tá bom? Como é que as energias se manifestam aqui para o signo de Sagitário, tarô? Sagita, olha, 5 de ouros aqui falando da tua energia para momento, tá? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, Sagitário, vamos cuidar um pouquinho mais da saúde, tá? Vamos olhar um pouquinho mais para a saúde. Vamos ficar um pouquinho atento, Sagitário. Alguma dor, né? Algum sinal, alguma questão aí que está acontecendo, que está aparecendo, que tu já reparou, sabe? De repente ali aquela dor em comum, aquele sinal, aquele sintoma ali que está aparecendo, talvez ignorar não seja bom, tá? Não se assusta, porque aqui não é para todos. Mas olhar um pouquinho mais para a saúde é importante, tá? Além disso, é um momento em que alguns desafios podem se manifestar para você, alguns imprevistos, talvez até ali um sentimento de escassez, a vontade de fazer uma coisa e nesse momento não poder fazer. Então, o momento pede paciência e também, né, gente, às vezes aquela própria humildade para pedir ajuda. Tem certas coisas que a gente tem que pedir ajuda, não tem que ter receio, né? Você já ajudou muitas pessoas em outro momento, de repente agora são situações em que você precisa, né, vencer aí às vezes até o orgulho e pedir ajuda. Tá tudo certo, tá? No plano material, 10 de copas. O 10 de copas fala sim, até de um bom momento aqui material, talvez um bom momento de mais satisfação emocional no campo do trabalho. Momentos de felicidade podem estar acontecendo no campo do campo material. Às vezes é aquele bom dia onde você está mais motivada, motivado emocionalmente. O 10 de copas envolve pessoas, importante dizer isso, então algumas pessoas aí podem até tornar o seu dia mais agradável. Eu sinto muito isso, Sagita. Pessoas, lugares, situações que tornam as coisas um pouco mais fáceis para a gente. Lembra que eu falei aqui, né? Às vezes a gente está precisando estar com algumas pessoas. E o 10 de copas ele se remete muito a uma felicidade compartilhada, tá? Então às vezes é muito bom ali ficar perto, se conectar com pessoas, receber também aquilo que estão tentando nos dar. Então aproveita, às vezes é um bom momento em que você pode ter no teu plano material, naquela conversa do trabalho, naquele lugar, naquele momento, que pode ser algo muito bom para você, tá, Sagita? Para quem está solteiro aqui, solteira, nós temos aqui uma energia do 3 de espadas, e aqui ainda fala de uma certa dor, uma frustração. Existe aqui uma necessidade para alguns sagitarianos, tá?
de se libertar de uma dor, uma decepção. Alguém pode ter te frustrado. Você pode também inverter os papéis, né? Às vezes você machucou alguém. Então existe aqui no Três de Espadas aquele momento onde existe uma validação de um sofrimento, uma validação de uma decepção. E quem sabe enfrentar isso de frente vai te ajudar a se libertar de uma dor, tá? Sinto muito isso aqui para quem está solteiro ou solteira. Amor, não diga nem meu nome. Diga nem meu nome que isso é comigo. Para casais, aqui nós temos o Rei de Copas. O Rei de Copas pode sim estar falando da figura de uma pessoa que oferece segurança emocional. Então, eu diria que você pode receber uma segurança emocional de alguém que você se relaciona. Tem muito forte aqui a energia de peixes, energia de câncer, energia de escorpião, forte no mapa de alguém aqui na tua vida. E o Rei de Copas, ele se manifesta com essa inteligência emocional, alguém que tem maturidade emocional. Para outros aqui, talvez até venha como aviso, já que aqui tem os 5 de ouros, o momento pede mais maturidade, mais inteligência emocional, tá? Um direcionamento espiritual para vocês veio o arcano do julgamento. E eu vou dizer uma coisa, né? Talvez a vida, às vezes, ela aperta, Sagitário, para a gente ver o que é que tem que melhorar. E o julgamento fala muito sobre se despertar. Então, não ignore certas coisas que acontecem nesse momento em tua vida. Porque se está acontecendo, é para que você possa acordar para alguns campos. Tá bom? Portanto, afirme assim, sem medo. A minha proteção vem do céu. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, até amanhã. Capricornianas e capricornianos, que a alegria de viver esteja com vocês, Capri, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Capricórnio, para as próximas horas, em especial para esta segunda-feira, 27 de abril. Que bom recebê-las e recebê-los aqui. Quais são as tendências, tá? Estou no modo tendências e vamos ver quais são as tendências Capri para essas próximas horas, tá? Como é que se manifesta aqui as coisas. 6 de copas, olha, Capri, energia que vem para falar, hora ou outra sai 6 de copas para Capricórnio. E o 6 de copas se remete muito a levar em conta, Capricórnio, as suas experiências. Tu pode estar se sentindo mais nostálgica, né? O 6 de copas se remete muito a essas nostalgias, essas lembranças, essas memórias. As tuas ações para agora, elas podem se encontrar muito emocionais, tá ligado muito ao passado, pode estar revendo pessoas, sentindo sensações. Sabe assim, né? Nossa, eu tô lembrando daquela pessoa, eu tô lembrando daquele trabalho, eu tô lembrando como era ali uma coisa antes na minha vida. Então tem muito essa tendência. Agora, aqui fala também, tá, de uma forte energia de questões que se remetem ao passado, as memórias, falarem mais alto no momento, tá? Também para alguns aqui até amizade, gente. Tu pode estar revendo aí certos amigos, tá? Receber ligação, visitas, mensagens. No teu campo material, 8 de ouros. Interessante que não saiu 8 de ouros para nenhum signo, mas saiu para Capricórnio. Um bom momento para refinar, para trabalhar, tá? Para criar. Eu vejo muito aqui no 8 de ouros a questão de desenvolver. Alguma coisa está sendo desenvolvida. Um projeto seu, um trabalho está sendo refinado. Eu vejo você trabalhando muito bem no momento. É aquele negócio, tem dias que a gente se encontra mais proativo. Então tem muito uma tendência aqui, Capricórnio, à proatividade, tá? E claro, isso pode trazer para você grandes resultados. É aquele negócio, eu estou trabalhando aqui, eu estou investindo nesse curso, eu estou investindo nesse trabalho, eu estou investindo na minha vida e tem retorno. Então, eu diria que é aquele momento de arregaçar as mangas e trabalhar em cima dos objetivos.
tá? No teu plano emocional, para quem está solteiro ou solteira, ó, o nove de paus aqui. O nove de paus é alguém que está se curando de alguma coisa, né? Aconteceu aí algo e o nove de paus ainda se remete a um processo de cura, né? Você está ali o tempo todo tentando se manter resistente. Então, eu diria que para quem está solteiro, não é aquele momento que tenha tanta movimentação. Pelo contrário, é um momento que pede que você tenha um pouco mais de calma, dê tempo ao tempo. Talvez você lidou com uma questão que foi muito difícil e você talvez está direcionando seu foco para uma outra situação, está buscando uma cura. Se é alguém aqui na tua energia que vocês estão distantes, talvez é bom também dar um tempo. Essa pessoa ela pode estar se curando de alguma coisa e, gente, não adianta forçar, tá? Não queira forçar em você alguma coisa ou não queira forçar nada em alguém, tá? Porque não tem aqui ainda uma preparação 100%. O momento ainda pede calma, pede paciência e pede cura, né? Disso ali que a gente tenta se manter em pé o tempo todo. Para casais, dois de copas. É que casais muda totalmente o tom. Casais, a conexão entre vocês está mais forte. Principalmente porque aqui tem um seis de copas, tá? Então são forças que se unem, estão mais apaixonados, estão mais ligados. Eu não vejo aqui dualidade de escolhas, não. Tá? Vendo aqui o seis de copas, vocês podem inclusive estar mais unidos nesse momento. Amor, não sei o que teve, mas a gente está mais conectado. Pois é, tem uma grande conexão aqui. Diria até conexão para quem crê nisso, né? Conexão de alma gêmea, conexão de chama gêmea, tá? E olha que interessante o direcionamento espiritual que vem para você. Veio o 10 de copas. E o 10 de copas é um arcano que fala sobre felicidade, sobre alegria, sobre viver os bons momentos da vida. Ó, é um retrato de pessoas felizes. Então eu diria para o signo de Capricórnio: Capricórnio, viva os bons momentos da vida. A vida acontece agora, nesse momento. Não foi no passado e não vai ser daqui a 10 anos. Você vive agora. Então aproveite os bons momentos, tá bom? Portanto, afirme assim: atraio felicidade. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Até amanhã. Aquarianas e aquarianos, vamos lá, Aquário, a tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial Aquário para essa segunda-feira, 27 de abril, tá? Muito bom te receber aqui no canal. Graça e paz. Vamos ver quais são as tendências signo de Aquário para as próximas horas, né? Segunda-feira vindo com tudo aí, 27 de abril. Vamos ver aqui como é que tá as energias. Por favor, tarô, signo de Aquário. Aquário, opa, cavalo de paus, viu? Prepare-se para um momento extremamente movimentado. Muito movimentado. Cavalo de paus não apareceu para ninguém. Foi, não apareceu para ninguém, Aquário, viu? Apareceu para você. E você é o penúltimo signo que eu estou gravando. Um bom momento de agir, de ação, tá? Cavalo de paus fala de ação, fala de velocidade, de impulsividade. É aquele negócio, né? É você seguindo um chamado, é você seguindo uma empolgação. Aqui também se remete para alguns, Aquário, fica um pouco atento, tá? Alguma coisa pode chegar para você muito rápida e requer que você também haja muito rápido, tá? Então tem muita rapidez aqui para tudo, né? Sabe aquela segunda-feira, aquele momento onde tá tudo acontecendo muito rápido? Então tem muito uma tendência assim para alguns aquarianos, tá? No plano de trabalho, no plano de cotidiano, nós temos aqui no plano material o dois de espadas. Aí pode sim estar pintando aqui dúvida, tá? Tem dúvidas, tem incertezas, tem conversas difíceis que estão sendo, nesse momento, ainda ignoradas. Alguém aqui está ignorando ter uma conversa difícil. Pode ser alguém aí, tá, no teu plano material que está tendo dificuldade de se aproximar de você
para ter uma conversa séria, tá? Não vejo que nesse momento vai ter movimentação nisso. Agora, algumas discussões podem pintar, viu? Para plano material. De repente, aquela discussão no trabalho, você pensa uma coisa, a outra pessoa pensa outra. É muito aquela, né? Alguém está pensando muito com o coração, a outra pessoa está pensando muito com a razão, e a conversa fica mais difícil de acontecer. Para outros, aqui tem um cavalo de paus. E, gente, esse dois de espadas pode indicar, sim, duas possibilidades, tá? Dois trabalhos, dois caminhos, alguma coisa que você estava confuso. Mas uma coisa eu tenho que te falar. Uma hora ou outra você vai ter que decidir. Alguém aqui está tentando, sabe, levar com a barriga duas coisas ao mesmo tempo, mas a água vai começar a bater no joelho. Importante ficar um pouquinho atento aí, Aquário, até para os próximos dias, tá? No teu plano emocional, tá? Relação aqui para quem está solteiro, arcano do Papa, né? O Papa é muito aquela questão de alguém que quer fazer as coisas certinhas, organizadas. Então, para quem está solteiro, olha, aqui pode estar pintando a energia de alguém aqui na tua vida, Aquário. É muito assim, sabe? Alguém que quer relação séria, alguém que quer a relação do jeito dela ou do jeito dele. Não sei se tu tá muito nessa vibe, né? Até porque aqui tem um cavalo de paus e o cavalo de paus ele é uma figura meio que inconstante, né? Então, para quem tá solteiro aí ou solteira, pode ser aquela questão de você estar lidando com alguém que pense um pouco diferente de você. Eu sinto muito isso. Alguém que pensa um pouco diferente de você, alguém que ali gosta das coisas mais sérias, sabe? Também para alguns aqui pode estar lidando com alguém que quer uma relação segura. Cara, a energia do cavalo de paus está aqui na mesa, né? E vem para falar da tua energia. Então tu pode sim estar lidando com alguém assim que não tá para brincadeira, que quer relação séria, tá? Sinto muito isso aqui, cara. Para casais, interessante, dois de paus. E dois de paus apareceu muito hoje nas leituras. Apareceu muito hoje nas leituras para quem tá com alguém. Eu percebo isso, né? Quando eu falo dos 12 signos, eu noto esses aparecimentos de energia. E uma coisa eu vou te falar aqui, Aquário, pode estar pintando sim aqui uma questão de você querer uma coisa, a pessoa querer outra. Eu sinto muito isso. Não é que eu vejo que vocês irão discutir, mas é como se vocês precisassem planejar os próximos passos, alinharem aqui um pouco os objetivos entre vocês, tá? Então aqui fala um pouco de estagnação, um pouco mais de planejamento, e no máximo aqui para alguns pode estar falando de vocês um pouco distantes e talvez mantendo mais contato, tá? Um contato distante. Às vezes a pessoa que você tá, que você se relaciona não está próxima de você no momento. Aqui pode estar indicando contato, tá? Um direcionamento espiritual para você, veio o arcano do mundo. E o mundo fala sobre conclusões. O mundo fala sobre novas etapas. E eu vou te falar um negócio aqui, Aquário, com esses dois de espadas, com esse papa, com esse dois de paus, em especial até com esse cavalo de paus. Olha, Aquário, vamos lá, cara. É mais um mês que está terminando nessa semana. Vamos virar, né? Bora mudar. Vamos mudar, Aquário. Não tenha medo das mudanças, não tenha medo dos encerramentos e inícios de novos ciclos, tá? Portanto, afirme assim: eu inicio um novo ciclo. Eu inicio um novo ciclo. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Até amanhã. Peixes, piscianas e piscianos. Vamos lá, peixes, para a tua leitura de tarô para esta segunda-feira, 27 de abril, tá? Estou no modo tendências. Vamos ver quais são as energias, né, que se manifestam aqui na mesa para o signo de peixes. Opa, para as próximas horas, tarô. Por favor, o que é que nós temos aqui? Piscianas e piscianos.
Peixes, signo de peixes, próximas horas. Ah, piscianos, olha, oito de copas. Fazia tempo que não aparecia por aqui um oito de copas para peixes, tá? E aqui, cara, na tua energia geral, piscianos, estamos falando de transições, de mudanças, de deixando algo para trás, tá? Pisciano aí tá deixando alguma coisa para trás. Talvez seja isso, né? Mais uma semana começando e você de alguma forma virando a página para que algumas questões, cara, eu vou deixar para trás aquilo que não me serve mais. Amores, pessoas, lugares, comportamentos. Então, é um pisciano que talvez agora pode até estar lidando com abandonos, com deixar para trás, né, resolvendo uma situação com alguém. Então, peixes, você está com o seu aspecto emocional, aqui eu diria para alguns piscianos, não é cansado, tá? Mas é aquele negócio, eu estou mudando os planos, né? Você pode ter mudado aqui seus planos com relação a alguma coisa. Viagens, lugares, pessoas, situações. É aquele negócio, eu vou me reciclar, eu vou me ressignificar. Eu estou sentindo muito isso aqui com oito de copas, tá? Do teu plano material, peixes, o arcano da justiça. Interessante aqui demais esse arcano da justiça. Aí assim, eu vou dizer uma coisa, tem pisciano aqui que está lidando sim com questão judicial, com contrato, com acerto de contas. Pode ser até situações, piscianos, de outras pessoas aqui na tua vida que acabam também te envolvendo. Mas alguma coisa acontece agora, viu, peixes? E a justiça ela vem para cortar ilusões. Nós temos aqui o arcano do oito de copas. Então você pode sim estar cortando aqui da tua vida alguma coisa. A gente sempre diz, né, quando sai o arcano da justiça, não dá para esperar uma colheita sem plantio. Não dá para plantar banana esperando colher arroz. Então a gente colhe também aquilo que planta. Aí eu vou dizer uma coisa: alguns piscianos vão estar colhendo alguma coisa ou tem uma justiça que é feita aqui na tua vida, peixes. Às vezes alguém aí vai passar por uma justiça e talvez você precise também entender que assim como você paga por aquilo que você fez, outras pessoas também pagam por aquilo que elas fazem, tá? Então essa justiça aqui, ela pode estar falando das tuas atitudes mais honestas no momento. Então zele pelo aquilo que é certo e entenda que tudo que você faz, peixes, tem uma consequência, tá? Pode ser uma consequência positiva, como pode ser uma consequência negativa. No aspecto emocional de relacionamentos, tá, peixes? Para quem está solteiro e solteira, o arcano do imperador, tá? E esse imperador aqui pode estar se remetendo a uma energia ou do pisciano, que quer uma relação sólida, quer uma relação duradoura, ou a energia, peixes, de alguém aí, viu? Alguém que deseja uma relação mais séria, alguém que deseja uma relação mais duradoura. Tem muito aqui uma tendência também de domínio, né? Uma pessoa agora que sabe o que quer, que sabe o que deseja, sabe? É negócio, até uma pessoa mais velha do que você, mais experiente, mas tem muita uma tendência aqui de alguém que não quer brincar, sabe? Alguém que não quer brincar, alguém que quer coisa séria, séria mesmo. Bom, para quem pisciano que quer relação séria, é uma energia muito boa. Para casais, o dois de paus. Esse dois de paus apareceu para muitos signos, tá? Agora, eu até falei isso para aquário, porque para aquário também saiu o dois de paus. Eu acho que para essa leitura, gente, na minha mesa, para essa segunda-feira, saiu dois de paus para os cinco signos. Dos 12, saiu aí para os cinco signos dois de paus, persistindo aqui nessa questão de relacionamentos. E aqui pode sim estar indicando um momento, peixes, aonde alguma decisão tem que ser tomada, tá? Então você pode estar pensando aqui em um outro caminho, pensando em uma nova possibilidade. Às vezes você vai querer pensar, vai querer dar uma pausa. Você pode se colocar um pouco mais distante no momento da pessoa que você se envolve,
Ou até a pessoa que você se envolve, peixes aqui não é para todos, pode estar naquela vibe, sabe, de estar pensando aqui numa nova oportunidade, né? Aquele negócio, cara, eu estou aberto a outra coisa. Então aqui pode sim estar indicando alguém que está pensando em outra coisa. Agora também eu vou ser muito positivo. Às vezes não é nada, às vezes é uma questão de dia, de momento, onde você pode estar focado numa coisa, a outra pessoa está focada em outra coisa, e vocês têm essa questão de ter uma base para lidar com o planejamento. Então o casal pode sim estar numa base aqui suficiente para ambos estarem pensando no que melhorar no relacionamento, viu? Ou seja, múltiplas possibilidades. Um direcionamento espiritual, veio o 5 de paus. E eu vou dizer uma coisa aqui para alguns piscianos. O momento Peixes pede que não gaste energia, não gaste tempo, não gaste esforço com discussões que não fazem o menor sentido. Tá bom? É o seu direcionamento aqui com o 5 de paus. Portanto, Peixes, afirme assim: a justiça é feita. Afirme: a justiça é feita. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Até amanhã.